alérgica, você sabia que as alergias são as principais causas das consultas pediátricas hoje em dia? E o mais preocupante é que muitas vezes os sintomas passam desapercebidos e a criança acaba sofrendo desnecessariamente. Alergia não é frescura e nem é uma fase que vai passar. Alergia é um sinal do corpo pedindo atenção. E quanto antes a gente entende o que está acontecendo, mais rápido a criança volta a ter a sua qualidade de vida. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te explicar de forma simples e direta quais são as 10 alergias mais comuns na infância. Quais são os seus sintomas e o que você precisa observar? E o que fazer para prevenir e controlar as crises? Mas para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, e ajudo mães a prevenirem e controlarem o quadro alérgico de seus filhos com segurança. Sou membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e também da Academia Europeia de Alergia e Imunologia. E antes da gente comentar, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outras mães que também estão passando por este desafio. E me acompanha também na outra rede. Agora vamos entender melhor as alergias mais comuns na infância. Em primeiro lugar, temos a rinite alérgica. É aquela alergia respiratória clássica, causada por poeira, ácaros, mofos ou pelos de animais. A criança costuma espirrar várias vezes seguidas, principalmente de manhã ou à noite. Tem o nariz entupido, com uma coceira. Muitas vezes a mãe não percebe que o filho dorme de boca aberta e ronca, ou acorda cansado com aquelas olheiras. Isso também é rinite. O tratamento envolve o controle do ambiente, como usar capas antialérgicas em travesseiros e colchões, lavar a roupa de cama toda semana e evitar os tapetes e os bichinhos de pelúcia no quarto. A segunda alergia mais comum é a asma, também chamada de bronquite alérgica. Ela acontece quando os brônquios ficam inflamados e o ar tem dificuldade de passar. Os sintomas são tosse seca, principalmente à noite, chiado no peito, falta de ar e o cansaço fácil quando, por exemplo, a criança está brincando. Se a criança acorda tossindo com frequência ou precisa usar os sprays, ou mais conhecidos como bombinhas, muitas vezes é sinal de que o tratamento precisa ser ajustado. A asma pode assustar, mas com o tratamento certo e o acompanhamento regular, a criança leva uma vida completamente normal. Agora vamos falar das alergias alimentares, começando pela mais comum, que ocupa o terceiro lugar, a alergia à proteína do leite de vaca, que é mais comumente encontrada entre os bebês. Essa alergia não tem nada a ver com a intolerância à lactose. Aqui o problema é o açúcar, mas na alergia à proteína, que é um outro componente do leite, o sistema imunológico reconhece aquela proteína como um agente agressor. Os sintomas podem ser cólicas intensas, diarreia, fezes com sangue, vômitos frequentes,
pele seca e irritada. Alguns bebês também têm refluxo, choram muito e não ganham peso como deveriam. Outros podem apresentar quadros de urticária ou inchaço de olhos e boca. Com o acompanhamento certo, a maioria melhora e desenvolve a tolerância à proteína do leite com o tempo. Em quarto lugar, temos a alergia ao ovo. A alergia ao ovo também é muito comum nos primeiros anos de vida. Eu mesmo tinha alergia muito grave ao ovo. Ela podia causar manchas vermelhas com coceira, inchaço nos olhos, lábios, vômitos e diarreia. E nos quadros mais graves podem levar a chiado e falta de ar. Mas a boa notícia é que, com orientação médica, muitas crianças, assim como eu, superam essa alergia ao longo do tempo. Em quinto lugar, temos também as alergias alimentares ao amendoim e algumas castanhas, que merecem muita atenção. Essa é uma das alergias alimentares mais graves, que pode causar reações tão graves como a anafilaxia, que é uma emergência médica. Os sintomas aparecem logo após o consumo: coceira intensa na garganta, inchaço da boca, dificuldade de respirar, tontura e até mesmo a queda de pressão com o desmaio. Nesses casos, é fundamental que a criança tenha um plano de ação de emergência. E, quando muitas vezes, também é indicado o uso da caneta de adrenalina autoinjetável nos casos de anafilaxia. Em sexto lugar, temos a dermatite atópica, que é uma coceira de pele que costuma começar logo nos primeiros meses de vida. A pele fica seca, avermelhada, irritada e coça muito, especialmente nas dobras, atrás do pescoço, no joelho, no cotovelo e às vezes no rosto. Em dias de calor ou quando a criança começa a suar, piora ainda mais a coceira. O segredo está no cuidado diário com a pele. Hidratar todos os dias. Evitar os sabonetes perfumados, roupas sintéticas e os banhos muito quentes. Com o tratamento certo, a pele melhora muito e as crises ficam cada vez mais raras, como aconteceu com meu menino aqui em casa. Em sétimo lugar, temos a urticária, que aparece como manchas vermelhas e altas, que coçam muito, duram algumas horas, desaparecem e podem aparecer em outros locais do corpo. Pode ser causada na infância, principalmente pelas infecções virais. Quando as manchas vêm acompanhadas de inchaço na boca, garganta ou dificuldade de respirar, isso também pode ser um sinal de anafilaxia e precisa de atendimento médico imediato. Em oitavo lugar, temos a alergia à picada dos mosquitos, que é muito comum no verão e principalmente entre as crianças menores. A criança leva uma picada do mosquito e logo o local fica muito inchado, vermelho e coçando, muitas vezes aparecendo até mesmo bolhas ou se espalhando por outras partes do corpo. Por isso é importante o uso do repelente, colocar telas mosquiteiras nas janelas e evitar os perfumes doces nessa época do ano. Em nono lugar, temos a dermatite de contato, que acontece quando a pele reage a algo externo que entra em contato, como, por exemplo, um cosmético, um perfume,
um detergente ou mesmo um tecido sintético. A área afetada que entra em contato com aquele elemento fica vermelha, coçando e descamando. E é mais importante identificar o agente causador. Muitas vezes pode ser um brinco, um colar, uma bijuteria ou mesmo, no momento, na maquiagem infantil. A partir daí, basta evitar o contato com o agente, utilizar cremes calmantes que são recomendados pelo médico. E em 10º lugar, temos a conjuntivite alérgica, que é aquela alergia que deixa os olhos vermelhos e coçando, lacrimejando e às vezes inchados. A criança reclama de ardência, sensibilidade à luz e parece estar sempre com uma areia nos olhos. É muito comum nas crianças que já apresentam rinite ou dermatite. O tratamento inclui colírios específicos, compressas frias e evitar a coceira dos olhos, porque isso pode piorar a inflamação alérgica. As alergias fazem parte da vida de muitas crianças, mas com a informação e a prevenção e acompanhamento adequado, é possível viver sem medo e com muito mais qualidade de vida. Somente o alergista pode fazer os testes e confirmar a alergia de forma segura. Se você está cansada de ver seu filho sofrendo com sintomas de alguma dessas alergias que falamos ao longo deste vídeo, saiba que para todos esses 10 tipos de alergia, nós temos tratamento. O que o seu filho precisa é do acompanhamento de um alergista experiente que possa indicar o melhor tratamento para ele. Eu sei como você está cansada de ver o seu filho sofrendo com sintomas de alergia. Eu já tratei mais de 25.000 crianças alérgicas nos meus 25 anos de experiência, escutando as dores dessas mães. Eu também sei, porque fui uma criança alérgica e tive 2 filhos alérgicos. Mas hoje, eu e meus filhos superamos a alergia. Agora imagina seu filho alérgico brincando, você tranquila, pois sabe o que ele tem e sabe o que fazer para prevenir e controlar as crises da sua criança com segurança. Eu te convido a marcar uma consulta comigo para que possamos fazer o diagnóstico correto do quadro do seu filho e traçar o melhor tratamento para o seu caso. O link para a marcação da consulta está na bio da outra rede. Venha também participar da nossa comunidade exclusiva do Descomplicando Alergia, onde juntas trocamos informações e experiências vitais para toda mãe de criança alérgica. E não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com outras mães que também precisam aprender tudo sobre os quadros alérgicos. Quando uma mãe entende a alergia do seu filho, ela deixa de viver com medo e passa a ser a protagonista no cuidado de sua criança. Nos vemos no próximo vídeo.